Esse é o repórter João Pedro Melo, direto de Brasília. Muito obrigada, João Pedro. Esse projeto, que hoje começa a tramitar no Congresso Nacional, é um projeto com fins arrecadatórios, né? Que fique claro que ele não vai mexer, ou aparentemente não vai mexer, com essa possibilidade de que esteja havendo fraude em resultados de futebol. É um esquema do qual os sites de apostas também são vítimas, como muito bem destacou o Pedro Campos. É alguém, isso é mais velho que a minha avó, né? Você quer apostar em alguém, ele sempre teve em todo tipo de aposta. Turf, por exemplo, é muito comum, era muito comum. Você joga ali todas as suas fichas num resultado, combina de alguma forma que esse resultado vai se configurar para ter os ganhos da aposta. O Cláudio Zaidan, jornalista da Rádio Bandeirantes, também comentarista de futebol da Rádio Bandeirantes, está conosco hoje aqui no Jornal Gente para a gente entender melhor esse assunto, né, Zaidan? Bom dia. Qual que é hoje, pelo que a gente já conhece, pela manifestação dos clubes e pelas investigações que são feitas pela polícia e pelo Ministério Público, qual que é a amplitude desse esquema de tentativa de alteração dos resultados dos jogos de futebol? Zaidan, bom dia. Bom dia Pedro, Cláudio, Sônia, um abraço Bom para dia, todos. Zaidan. Olha, isso vai se mostrar muito maior do que apareceu até agora, né? A gente está vendo a ponta de um negócio gigantesco e de possibilidades infinitas, porque, na verdade, são muitos atores, né, que podem ser manipulados. Não é só o jogador, o árbitro. Você tem o árbitro nas mãos, você tem tudo. Ele vai dizer quem vai tomar cartão, ele vai determinar. O árbitro é capaz de criar uma situação em que ele pode dar um cartão. O placar era sempre o mote das apostas, né? Nos primórdios das apostas de futebol lá no exterior. E com a internet, hoje digamos que proíbam o jogo aqui. O cara vai apostar no campeonato da Tailândia, no campeonato da Malásia. Não tem como deter isso. Não tem como. A internet te permite apostar em qualquer coisa, em qualquer lugar do mundo. A segunda divisão do Vietnã. E o que chama a atenção é que, pela remuneração que a polícia vai descobrindo, aquilo que era entregue aos jogadores e as promessas. Outro dia, um jogador contou, quer dizer, isso numa conversa particular, mas que foi descoberta pela Polícia Federal. Ele contou que ofereceram 500 mil por um reles cartão vermelho. Ora, imagine então quem ofereceu quanto ganharia. É uma fortuna, né? Esse esquema é muito grande, porque envolve muito dinheiro e, claro, você tem a possibilidade de atrair, inclusive, jogadores que nem são conhecidos. Isso não é só Série A, é Série B, Série C, Campeonato Estadual. A maior parte das investigações está relacionada a estaduais, mas já há também jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado e alguns jogos deste ano. E a imprensa, aliás, deve ter cuidado, porque muitas vezes há uma lista de jogadores já indiciados, né? Mas há uma grande lista de jogadores apenas investigados. Então é preciso ter cuidado para não sair dizendo que um cara é culpado quando ele é um mero investigado. Esse é um princípio elementar do Estado de Direito, né? É inocente até que se prove que ele não é inocente, é o óbvio, né? Mas o grande problema para mim é o impacto disso na relação do futebol com o público. O futebol é uma coisa gigantesca, é o esporte mais popular do mundo, né? Eu me lembro quando o Avelange falava que o futebol movimentava 250 bilhões de dólares por ano. Hoje, só o contrato de televisão da primeira divisão da Inglaterra movimenta 9 bilhões de libras por ano, ou seja, mais do que dólar, né? Então o futebol movimenta uma fortuna que é maior do que o PIB da maioria dos países. E claro, onde há dinheiro, tem o esperto, tem o malandro, tem o corrupto, tem o corruptor, tem o corrompido. O problema é que esse noticiário ele vai provocar que reação no torcedor, no consumidor. O cara vai começar a desconfiar de tudo. Uma goleada, ele vai falar, opa, um reles cartão amarelo, uma falta, que acontece, sempre aconteceu, aquela falta boba, né, que a gente sempre chama de falta boba.
Sempre aconteceu e vai continuar acontecendo ingenuamente, sem qualquer intenção secundária, paralela, oculta. Mas o torcedor vai começar a olhar tudo com desconfiança. Por que esse árbitro marcou isso? Por que esse time tomou a goleada? Na rodada passada ele jogou bem, mas isso sempre aconteceu. Esse jogador foi tão agressivo no lance, não é, Zaidan? Será que está tentando cavar um cartão vermelho? Exato. Não, porque é que o time conseguiu empatar no último segundo, né? Isso, e tudo. Só faltam acabar com a magia maravilhosa do futebol, que é o que tanto amamos, né? Perfeito, Sônia. Esse é o problema. Se você passa a ter uma relação de desconfiança, se você acha que em tudo há uma intenção oculta, né, que aquilo é manipulado, isso afasta o consumidor, isso afasta o torcedor. O cara começa a duvidar de tudo. Né? Isso é muito ruim para o futebol. Agora, Zaidan, você acha que tem alguma chance, né, de campeonato ser anulado? Bom, se bem que tem alguns times aí, né, não estou falando por mim não, hein? Alguns jogos que pudessem ser anulados aí, para alguns times até seria bom, né, dependendo da situação. Mas você acha que tem chance de rever jogo, jogar de novo, Zaidan? A única vez que aconteceu foi em 2005, quando, aliás, o seu time foi campeão, não é, Pedro? No Campeonato Brasileiro, e vários jogos foram anulados, 7 jogos anulados, porque houve a descoberta de que um árbitro fazia apostas. E mesmo não houve provas de que ele manipulou resultados, mas ele apitou jogos importantes e aqueles jogos foram anulados, porque descobriram que ele entrava em campo tendo feito aposta com relação ao resultado do jogo. Né? Isso levou à anulação. A CBF ontem disse o seguinte: não haverá paralisação do campeonato. Não há, neste momento, qualquer motivo para isso. Nada. Até porque a investigação não é sobre árbitros, sobre clubes. Você tem jogadores e tal, e há uma investigação. Se espera que a investigação seja bem feita e quem tiver culpa seja culpado. Nada de culpar a priori, hein? Nada de culpar a priori. A imprensa deve ter muito cuidado para não passar a imagem de que um cara investigado é culpado. E aí você arrebenta com a vida do cara, com a carreira do cara, e às vezes ele é inocente. Calma, né? É preciso esperar que a justiça diga quem tem culpa no cartório. Mas, por enquanto, não há nenhum sinal de que vão anular qualquer jogo, qualquer campeonato já encerrado, inclusive estadual. Eu tenho a impressão que muitos torcedores, não estou dizendo que é o caso do Pedro, naturalmente, muitos torcedores terão que esperar que seus times passem a ganhar os jogos, né, para melhorar o desempenho no campeonato. Aliás, né? Hoje somos nós, hein, Cláudio? Hoje é Botafogo diferente. É verdade. Cláudios, né? Porque o Zaidan também gosta do Botafogo lá no Rio. Sim, Botafogo e Santos. Gosto dos dois. Hoje tem Botafogo e Corinthians, né? E o Corinthians não está nada numa situação boa para a gente comentar aqui. Cláudio Zaidan, sempre explicando pra gente aí as notícias complicadas do nosso dia a dia. O Zaidan volta certamente ao longo da nossa programação e sempre bom tê-lo conosco aqui no Gente nas manhãs para conversar um pouco conosco, viu? Um abraço, Zaidan. Prosa muito boa. Até a próxima. Um abraço. Abraço. Tchau, Zaidan. São 8h47 minutos.